Pessoal, então dando continuidade às nossas aulas de História dos Hebreus, nas últimas aulas que havíamos postado, estávamos falando sobre o reino de Israel, a sucessão de reinos no norte de Israel, após a divisão, quando, depois do reinado de Roboão, filho de Salomão, houve aquela reunião entre os líderes, e Roboão se manifestou de uma forma bastante dura, não aceitando negociação, que aliás se colocando de uma forma bastante soberba, o que veio a ocasionar a divisão entre Reino do Sul, o Reino de Judá, unidos Judá e Benjamim nesse reino, dado o nome de Reino de Judá, e as 10 tribos do norte que se unificaram num reino só, constituindo-se o Reino de Israel, o Reino do Norte com as 10 tribos. E vimos que o Reino do Norte tem características muito diferentes do Reino do Sul. O Reino do Sul houve uma linha dinástica sucessiva, desde a casa de Davi e os reis que se sucederam, que eram da mesma linha dinástica. Enquanto os reinos do norte, houveram muitas mudanças de dinastia, e dentre essas mudanças de dinastias frequentes ocorridas no Reino do Norte, muito sangue derramado, muitas conspirações, muita traição, muitos reis que caíram de forma bastante violenta. E aí já vimos alguns desses reis, dessas sucessões, não somente sucessões de reis, mas sucessões dinásticas, ou seja, o rei até consegue colocar o seu filho no trono, mas o seu filho é brutalmente tirado através de um assassinato, de uma conspiração. É aí onde vimos que Jeroboão I passou a reinar logo após a divisão, quando Roboão, a partir daquela reunião, daquelas declarações que dá, os reinos se dividem e as 10 tribos do norte elegem Jeroboão I para ser rei dessa confederação das tribos do norte. Jeroboão, que aliás já vinha sendo perseguido por Salomão, que já suspeitava que havia uma certa conspiração em torno do nome dele, e havia até uma profecia confirmando que ele seria rei, quando o profeta divide sua capa em 12 pedaços e dá 10 a Jeroboão, com isso mostrando que já havia uma indicação divina de que ele viria a ser rei. Vimos aí as sucessões de sede das capitais do Reino do Norte, que vão sofrer mudanças, desde Siquém, tá certo? Siquém, a cidade de Siquém é colocada como capital. Depois vamos ver a cidade de Tirza, tá? Siquém, Tirza e finalmente Samaria, que é quando vamos ver aqui nesses reis, o rei que estabelecerá a cidade de Samaria. Então, dentre as sucessões temos Jeroboão I, 931 a 910 a.C., mais ou menos, são datas apenas aproximadas, tá? Não são datas exatas. Então, há estabelecimento da primeira capital em Siquém, por meio de Jeroboão. Depois a sucessão dinástica de Jeroboão para Nadab, que reina entre 910 e 908, veja, 2 anos, apenas ele se mantém no poder, quando é derrubado por Baasa. Então, Baasa tira Nadab do trono de forma violenta, e estabelece no trono, com isso, a primeira mudança dinástica no Reino do Norte, nas 10 tribos do Norte, o Reino de Israel. Baasa consegue se manter no poder entre 908 e 886 a.C. Tá certo? Apodera-se do trono, extermina a família de Jeroboão e Nadab, não é? Estabelece seu filho Elar no poder, que fica entre 886 e 884 a.C., quando então Elar é traído pelo seu ministro de carros de guerra, chamado Tirza. Então, Tirza é o nome da capital, chama-se Zinri. O nome desse ministro, que era de confiança dele, era Zinri. Então Zinri, ele, num banquete em que Elá estava participando, ao monarca embebedar-se, Zinri, são nomes bastante diferentes, bastante estranhos para nós. Então, Tirza é o nome da capital, Zinri é o nome desse personagem. Zinri, aproveitando-se da situação, mata o rei, apoderando-se do poder, mas permanece no poder por pouco tempo, realiza pouca coisa, conforme nós passamos a ver aqui. Zinri, então Zinri toma o poder tirando Elar, tá? Elar é tirado do poder por Zinri. Zinri
mata traiçoeiramente o rei durante um banquete em que o rei havia se embebedado. Só que ele permanece pouco tempo no poder, ele permanece apenas 7 dias no poder. Por quê? Elá, que havia subido ao poder, sucedendo seu pai, linha sucessória direta a seu pai, Baasa, que havia tomado o poder da família, da linha genealógica, da linha dinástica de Jeroboão, né, quando Nadab estava no poder. Baasa, que havia tomado o poder, havia empenhado-se nas batalhas, em conquistar a confiança do Reino do Norte, estabelecer o seu poder no Reino do Norte, estabilizá-lo através de batalhas. Então ele havia se envolvido nas batalhas de Israel, principalmente contra os filisteus. Nós vimos nas aulas passadas os inimigos de Israel. Tínhamos os filisteus, os sírios, né, os fenícios ao norte, os moabitas, os edomitas, os amonitas. Então são reinos que estão em volta do território de Israel, que é um território amplo, mas ao mesmo tempo que é um território bastante beneficiado pela amplitude e pela fertilidade. É também um território muito aberto, muito acessível a diversos povos que estavam ao redor, contrariamente ao reino de Judá, que era ao sul e era um lugar muito montanhoso. Então era de mais difícil acesso ao reino do sul, por isso foi menos atacado do que o reino do norte, que era mais amplo, mas também tinha muito mais fácil acesso a ele, tanto que é o primeiro reino que cai. Então temos aí na linha sucessória Zinri, aliás, Elá, filho de Baasa, que havia tirado a linha dinástica de Jeroboão. Baasa havia se empenhado nas batalhas contra os diversos inimigos que cercavam Israel. Elá, pelo contrário, havia ficado em Tirza. Ele estava no palácio e colocou pessoas responsáveis à frente da guerra. Ele não estava empenhado nas batalhas a fim de estabelecer a estabilidade do reino de Israel. Então esse cidadão chamado Zinri, que era alguém conhecedor, especialista na área bélica, na área das guerras, é inclusive chefe dos carros de guerra, que aliás temos na época passada, na época que isso está acontecendo, 885 a.C., uma época em que Israel ainda era muito precário em relação aos recursos de guerra. Inclusive Israel tinha muitos problemas com adversários que tinham mais poderio. Por exemplo, os filisteus, que eram um povo muito mais avançado na área bélica, um povo muito mais avançado na área da metalurgia. Os sírios também, que tinham muitos carros de guerra. Israel estava começando a implantar isso dentro das suas tropas, né, do seu poder, do seu poderio bélico. Então Israel estava começando a implantar essas máquinas de guerra mais eficientes. E Zinri era um especialista nesta área dos carros de guerra. Zinri, aí a gente faz aqui apenas uma inferência, né? A gente faz aqui uma imaginação. Zinri vendo a incompetência de Elá, porque um monarca participa de um banquete promovido por Zinri, embebeda-se, e nós imaginamos aí toda a situação, todo o constrangimento ao qual Elá estava exposto. E Zinri, aproveitando-se desse momento, aí podemos analisar até algumas características de uma forma bastante superficial, né? De uma forma bastante superficial. Podemos observar Zinri, por exemplo, vendo naquele espetáculo, naquela situação constrangedora que se apresentava, a incompetência, a inépcia, né, desse monarca, desse Elá, e toma o poder, como mata ele traiçoeiramente durante esse banquete e apodera-se do poder. E qual é a primeira iniciativa de Zinri ao eliminar Elá, tirar Elá do poder? Ele marcha para eliminar toda a família de Baasa, tá certo? Toda a família de Baasa. O que ele pretende? Eliminar toda essa linha dinástica. Eliminar toda essa linha dinástica. O movimento histórico de Israel com relação às sucessões monárquicas caminhou sempre nesse viés. Eliminação da antiga dinastia, morticínio, carnificina, sangue, derramamento de muito sangue, destruição de todos aqueles aparentados, para não sofrer qualquer tipo de retaliação, não sofrer qualquer tipo de disputa em relação ao trono. Então Zinri não é diferente de todos esses que se sucederam. Baasa, que havia eliminado a dinastia de Jeroboão, tá certo? Jeroboão. Então havia destruído a dinastia de Jeroboão.
matando quem? A família de Nadab. Nadab e Jeroboão. Tá certo? Então, o que acontece? O pai dele, Baasa, havia já feito isso com relação à família de Jeroboão, eliminando toda a linha dinástica. E agora Elá estava no poder, mas provavelmente era alguém inepto para o poder. Zinri, vendo essa oportunidade, ele quer eliminar toda essa linha dinástica. Mas com o que Zinri não contava? E por isso que ele permanece apenas 7 dias no poder. Com esse personagem aqui, que é um personagem muito importante na história de Israel, pelo menos no aspecto político, no aspecto militar. É um personagem muito importante. Elá não estava à frente da guerra, não estava à frente dos batalhões, mas ele colocou alguém muito competente. Ele tinha alguém muito competente, muito capaz, que estava à frente da batalha, que era Onri. Então Onri, nessa época, estava batalhando representativamente ao seu monarca, né? Estava representando o seu monarca, incumbido por ele com relação a isso, batalhando contra os filisteus, que eram uma das forças mais ameaçadoras para Israel naquela época. Então Onri estava à frente das batalhas com os filisteus. E quando ele tem notícias de que Zinri mata Elá e marcha contra a família de Baasa para eliminá-los totalmente, Onri rapidamente interrompe aquela guerra, deixa lá seus oficiais de confiança à frente, né, manterem ali a proteção, não avançam contra os filisteus, mantém estacionado ali o batalhão, e ele avança contra Zinri. Quando ele cerca a cidade de Tirza, né, que era a capital da época, ele cerca a cidade de Tirza, e Zinri incendeia o palácio e morre incendiado lá no incêndio que ele mesmo causou no palácio. Zinri, sabendo já da forte retaliação de Onri, ele incendeia o palácio, sabendo que estava cercado, ele incendeia e morre vítima do próprio incêndio. Então, a partir dessa conspiração que há para a derrubada de Elá, eliminação da família de Baasa, estabelecimento do poder com Zinri e a retaliação de Onri em relação a Zinri, a morte dele incendiado no palácio de Tirza, Onri chega ao poder. Então chega ao poder esse que vai ser um dos monarcas mais representativos de Israel. Pena que na perspectiva bíblica, na perspectiva de Deus, é na verdade um dos piores reis, porque foi o rei que abriu as portas para a idolatria entrar de forma institucionalizada em Israel. O que tínhamos? Tínhamos uma idolatria presente em Israel desde a entrada. Aliás, desde antes de entrar na peregrinação ainda, para entrar na terra, já havia a questão do bezerro de ouro, a retaliação, o pecado de Baal Peor, quando eles caíram em práticas de cultos lascivos, né? E depois, na entrada da terra, o povo sempre em situações em que se consagrava a Deus, depois caíam em pecado, iam sempre nesses altos e baixos, né? Só que o que acontece? Haviam práticas idolátricas disseminadas entre o povo, mas todas desautorizadas, principalmente pelas lideranças. E Deus sempre levantava juízes, levantava homens para tomar a frente e restabelecer a ordem. A partir de Onri, né? A partir de Onri teremos uma manifestação idolátrica de uma característica nova, que é a manifestação do paganismo em Israel institucionalizado. Ou seja, agora a monarquia vai adotar para si as práticas de religião pagã. Eles vão incentivar o paganismo dentro de Israel, e aqueles que se levantam contra essa prática de paganismo vão sofrer retaliações duras por parte da monarquia. Tá certo? Então temos uma nova fase aí em Israel, que é a institucionalização do paganismo. É onde Israel vai ir numa decadência moral, uma decadência religiosa, com algumas figuras, alguns personagens que tentam reformas, empreendem reformas, mas não são bem sucedidos, falham nessas reformas. Essa decadência moral se estende até o ano 720, 730, quando então a Assíria vem sobre Israel e deporta esse povo, traz um outro povo para habitar naquela terra, e Israel nunca se restaura como um povo, uma nação soberana. Eles se miscigenam no meio das nações e se misturam. Né? Então vemos aí o começo, aqui podemos dizer o começo do fim, porque é esse movimento aqui que vai levar a uma degradação
a uma descaracterização de Israel como uma nação eleita até o momento em que eles são completamente destruídos, tá, ok? Então, dentre os feitos de Onri, temos aí as guerras contra Moabe. As guerras contra Moabe são eventos que trazem muita fama a Onri, as guerras empreendidas contra Moabe. Quando o Onri empreende guerras contra Moabe e obtém sucesso nessas batalhas, ele consegue despojo de guerra, consegue estabelecer o rei de Moabe como seu vassalo, consegue estabelecer sua influência sobre Moabe. É construído, depois que Moabe consegue reagir a esse poder, passado algum tempo em que o reino de Israel, a partir de Onri, que havia dominado Moabe, estabelecido seu poder, sua influência lá, transmitido essa influência, esse poder para os seus descendentes, através da sua linha dinástica. E quando Moabe, enfim, consegue se revoltar contra Onri, consegue eliminar essa influência dele lá sobre seu território, é construída comemorativamente uma pedra com uma inscrição descrevendo Onri, descrevendo as batalhas de Israel naquele lugar, o peso que era imposto por Israel ao reino de Moabe e, enfim, a libertação da influência desse monarca, desse povo. E essa pedra é conhecida como Pedra Moabita. Era um dos documentos arqueológicos mais importantes para nos falar acerca de Onri, tá certo? Com isso, Onri ganha bastante fama internacional ao descobrirem esta Pedra Moabita. Vou ler um pouco aqui acerca dela. A Pedra Moabita, ou Estela de Mesa. Mesa, que era o rei de Moabe, o rei de Moabe que reage contra esta investida de Israel, essa dominação de Israel. Em 1886, F.A. Klein, um missionário alemão que morava em Jerusalém, viu uma placa encontrada na cidade de Dibon, ou Dibon, a Dibon bíblica, na atual Jordânia, com mais ou menos 1 metro de altura e 34 linhas de inscrições. Durante as negociações para comprar a pedra, C.S. Clermont Garneau, representante do Museu do Louvre, conseguiu fazer um molde das inscrições, uma decisão prudente, pois algum tempo depois os proprietários da pedra colocaram-na no fogo e derramaram água fria para que se partisse em fragmentos. Alguns desses fragmentos nunca mais foram encontrados, porém o molde permitiu recuperar o texto parcialmente. Gravada em 830 a.C. por Mesa, rei de Moabe, a inscrição na língua moabita, que possui semelhanças com o hebraico, registra o que ela registra. Onri era rei de Israel e oprimiu Moabe por muitos dias, linhas 4 e 5. Mesa continua. E Onri tomou posse da terra de Moabe, e viveu nela durante seus dias, e metade dos dias de seu filho, 40 anos, linhas 7 e 8. Por fim, Mesa conseguiu se livrar desse domínio israelita. Ele registra que tomou alguns dos utensílios do Senhor. Tirei de lá os utensílios do Senhor, linhas 17 e 18. Essa é a primeira menção extra-bíblica das 4 consoantes em hebraico, né, YHWH, que constitui o nome do Senhor ou Yahvé, tá certo? Então temos aí um importante artefato da arqueologia que dá testemunho acerca do personagem Onri e fala acerca da importância internacional que ele ganha com a influência que ele estabeleceu sobre Moabe. Depois o rei Mesa consegue se livrar, né, dessa influência, mas são evidências que mostram a veracidade das narrativas bíblicas. Temos também o estabelecimento de Samaria como capital, é um grande feito também atribuído a Onri, tá certo? Estabelecimento de Samaria como a capital de Israel, então a mudança de Tisa para Samaria, tá certo? Samaria é estabelecida como capital e é fortalecida, é guarnecida de muralhas, é estabelecida como uma cidade forte, muito importante na região. Então Samaria é levantada como capital na época do reinado de Onri. E os assírios, que são um povo muito relevante na época, um povo que está em ascensão,
e que futuramente serão os destruidores da nação de Israel, aqueles que vão invadir a região e vão levar deportado o reino de Israel, os assírios denominavam a terra de Israel como terra de honra. Terra de honra. Então você vê que a nação de Israel ela ganha relevância internacional através desse personagem, de honra. Então honra eleva Israel a um posto de nação reconhecida internacionalmente, através das suas batalhas, através dos seus feitos, construção de Samaria, estabelecimento do poder, organização do povo. Então, politicamente, economicamente, tem relevância, não precisa de muita relevância. O problema é que ele é um rei que não andou conforme os caminhos do Senhor, conforme a própria Bíblia relata. A Bíblia fala que andou conforme o caminho de seus pais, não andou conforme o caminho do Senhor. Inclusive, é aí onde surge aquilo, como já estávamos falando, a institucionalização do paganismo em Israel, com a aliança entre Onri e Etbaal. Aliança entre Onri e Etbaal. Etbaal, que era um rei fenício, tá certo? Etbaal, um rei fenício, e ele não somente era rei, aliança com Etbaal, Onri estabelece uma importante aliança com ele. Etbaal era rei e era sacerdote pagão também. Então ele não era apenas um monarca, e esses negócios não eram apenas políticos e econômicos. Era uma aliança cultural também. É uma aliança que envolvia relacionamento cultural, relacionamento religioso. Então, Onri, ao fazer aliança com Etbaal, tem os benefícios político-econômicos do estabelecimento de uma aliança com um povo importante, o povo fenício, o povo milenar, um povo de influência política, influência econômica, um povo que é forte nas navegações, que é forte na produção de manufaturas da época, na produção de joias, transporte de bens, de riquezas. Israel, que era na verdade um produtor muito mais agrícola, né? Então tinha na Fenícia, do lado da Fenícia, mais tecnologia, do lado de Israel mais produtos primários, né? Então uma troca de alianças, de favores, de vantagens entre esses dois reinos, mas também uma aliança cultural, e principalmente com o casamento entre o filho de Onri com a filha de Etbaal. O casamento do filho de Onri com a filha de Etbaal. E aí estabelece uma linha de troca cultural muito mais forte, o que será um agravante terrível para Israel, porque vai marcar a entrada forte do paganismo na classe monárquica. Então tínhamos o povo praticando diversos tipos de idolatrias, mas sempre desautorizadas, sempre condenadas e passíveis de serem perseguidas, de serem punidas, né, gravemente. Só que a partir dessa aliança com Etbaal, o casamento entre o filho de Onri e a filha de Etbaal, o estabelecimento dessa linha de troca, não somente política e financeira, mas também cultural, religiosa, a partir de então a religião pagã passa a frequentar o ambiente monárquico, tá certo? Então a família do monarca passa a adotar esse tipo de religião praticada por Etbaal. É aí onde o paganismo entra na linha monárquica e passa a ser institucionalizado dentro de Israel. E a partir de agora será não somente incentivado, mas será punido aquele que se levantar contra esse tipo de paganismo praticado dentro da família real, da família monárquica. É o que vai acontecer no ministério de Elias e Eliseu. Então, somente voltando um pouco atrás, Onri, que reina de 884 a 870, quando ele faz a retaliação a Zimri por ter atentado contra a monarquia, Onri é aclamado rei pelas suas tropas, mas na verdade ele encontra um adversário, Tibni. Tibni estabelece como seu adversário, disputa com ele o poder, mas fracassa. Onri então estabelecendo-se no poder e realizando todos esses feitos que colocamos. Onri, seu filho Acabe, depois de realizar todos esses feitos, realizar essas alianças, casado seu filho com Jezabel, filha de Etbaal. Na sucessão, estabelecimento da sua linha dinástica, vem Acabe, que reina entre 870 e 848 a.C. Então, dentre o que podemos falar acerca do reino de Acabe, que é um continuador de seu pai, de Onri, o mais importante, mais relevante que podemos falar sobre Acabe, o casamento dele com Jezabel. Acabe, na verdade, é uma pessoa de personalidade muito fraca, muito manipulável, né? Diferentemente de Onri, seu pai,
que tinha iniciativa própria. Então ele comete muitos erros, mas ele tinha iniciativa própria. Inclusive ele faz de Israel uma nação relevante internacionalmente. Diferentemente de seu pai Onre, Acabe é uma pessoa fraca e manipulável. Ele é muito manipulado por sua esposa Jezabel. Jezabel, filha de Etbaal, tá certo? Que está em Israel para promover a sua cultura, a sua religião. Que religião? O baalismo e o culto a Azerá. Seu pai era um sacerdote de Baal. E Jezabel é uma sacerdotisa de Azerá. Baal e Azerá. Baal, que era uma deidade com diversos tipos de manifestações, mas principalmente manifestações de fertilidade, era um deus da fertilidade, um deus da natureza. E Azerá, que era uma deusa adorada através da figura de um poste, poderia ser, por exemplo, uma árvore cortada aos seus galhos, e aquele tronco que ficava era um tronco que poderia ser dedicado a Azerá. Azerá associada também à fertilidade e à guerra. Então Azerá ligada à fertilidade e à guerra, tá certo? Dentre outras deidades também, Astarte, outras deidades que faziam parte do panteão palestino, né? O panteão cananeu daquela região, da Palestina. Então temos Etbaal, com o próprio nome, né? Etbaal, vemos aqui o nome de Baal dentro do próprio nome dele, sacerdote, promotor aí do culto a Baal, e Azerá sendo promovido por Jezabel. Então, dentre os fatos que podemos levantar aqui dessa aliança entre Acabe e Jezabel, temos aí o assassinato de Nabote. É muito representativo isso aqui. O assassinato de Nabote. Por quê? Uma vinha que Acabe cobiçava. Aí, característica da personalidade de Acabe. Diante da negativa de Nabote em vender a sua vinha para Acabe, vemos aí tudo isso é representativo do que era a sociedade israelita da época. Vemos como a terra foi cedida a Israel. Primeiro, a terra foi entregue a Israel por Deus. Então Deus, desde Abraão, Isaac e Jacó, prometeu aquela terra aos seus descendentes. Deus, com mão forte, tirou Israel do Egito, implantou Israel naquela terra, deu poder a eles para dominarem aqueles povos que eram maior, mais poderosos, mais bem equipados do que eles. Mas Deus entregou aquela terra a eles. Eles adentraram a terra. Como a terra foi dividida? Foi dividida através também de ordenanças divinas. Então Moisés fez a pré-divisão de toda aquela terra. As terras do leste, depois as terras do oeste do Jordão. Tá certo? Então aquela terra foi toda dividida. A cada família coube o seu quinhão naquela terra. Aquela terra pertencia àquela família. Mesmo que eles vendessem por um tempo, por causa de necessidades financeiras, conforme a lei estabelecida do ano de jubileu, aquela terra voltaria para eles em algum momento, no ano de jubileu. Se eu, salvo engano meu, depois de pelo menos a cada 50 anos, celebrado o jubileu, o perdão das dívidas e o retorno da terra ao seu proprietário anterior, seu proprietário original, tá certo? Então Nabote, que era o proprietário dessa terra, estava de acordo com a legislação estabelecida por Deus, através de Moisés. Acabe conhecia isso, porque mesmo desviados como estavam, eles sabiam o povo a que pertencia, conhecia a lei do povo ao qual pertenciam. Então Acabe conhecia isso, sabia que Nabote não deveria vender, poderia não vender, poderia até vender, mas era um direito dele não vender, né? E mesmo que vendesse, teria que retornar a ele. Então Acabe, conhecedor disso, sabendo que Nabote não era obrigado a vender a terra a ele, porque a terra era uma possessão dada a ele, por Deus, vamos dizer assim, através da legislação, Acabe se vê frustrado diante da negativa de Nabote e, característica da personalidade dele, ele vai se lamentar, vai mostrar um aspecto deprimente, né? Porque ele vê o impedimento que a própria lei dá a ele, a lei barra ele. Então vemos, o monarca de Israel não é o Deus da situação. O monarca de Israel não tem total liberdade e autonomia para fazer o que quiser. O monarca de Israel está limitado pela lei. É um conceito que só vai vir muito tempo depois. O tempo da monarquia limitada pelas constituições. Então vemos a monarquia representativa, que é o que vigora hoje em alguns países. Suécia, Inglaterra, Holanda não, Bélgica.
Então o que acontece? É um conceito que já estava presente em Israel. O monarca está limitado pela legislação, ele não pode fazer o que quiser. Dentro dessa limitação, o fato de Nabote não ter necessariamente que vender sua terra a Acabe só porque ele quer. Acabe vê-se limitado por isso e vai apresentar, demonstrando sua característica fraca, demonstra externa todo aquele aspecto de depressão, né? Aquela coisa deprimente. Jezabel, que entra na história agora através dessa aliança política maldita que foi feita lá por Onri, ela diante dessa situação, o que ela expressa? Ela expressa todo o conceito de monarquia que ela tem herdado de Etbaal, seu pai, do povo fenício, que é um povo estranho a Israel. Qual era o conceito? Você é rei, a terra é sua, você pode fazer o que quiser, porque você é rei. Você é rei, é como você ser aqui um deus nessa nação, que era o conceito que Etbaal tinha de monarquia, e que transmite a sua filha Jezabel, e Jezabel transmite isso a Acabe. É onde Jezabel bola todo aquele plano para criar um fato, para criar um álibi, né? Um fato mentiroso, dizendo que Nabote havia quebrado algum mandamento, levantando uma falsa acusação contra ele, só que colocando o peso de que aquela acusação está sendo dirigida, está sendo sustentada por uma pessoa da monarquia. Então levanta alguns vagabundos para levantarem uma acusação contra Nabote, pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro, aquela acusação é levantada, o monarca dá apoio àquela acusação e Nabote é morto covardemente. Vemos a entrada não só de uma religião pagã, mas de uma prática completamente divorciada dos preceitos da lei. Isso aqui é o começo do fim da nação de Israel. É o começo da destruição que Israel vai presenciar no ano 700 com a invasão dos assírios, em decorrência de toda essa destruição interna da nação, desde a questão cultural até as questões sociais, as questões legislativas, tudo isso sendo destruído por causa dessa influência externa, não somente externa, mas essa influência maligna. Então a atitude de Acabe encontra resistência de quem? Elias e Eliseu. Elias primeiramente, que vai até Acabe e deixa muito claro para ele de que aquilo que ele fez contra Nabote não vai ficar impune. Ele será responsabilizado por isso. Então Elias e Eliseu mostram as características do que é um ministério profético em Israel. Então o que acontece? Elias levanta-se contra Acabe, depois ele levanta-se contra os profetas de Baal e Azera, tá certo? Os 400 profetas de Baal e Azera, naquela ocasião do grande sacrifício, em que Deus responde com fogo o sacrifício de Elias, e o povo volta-se para o verdadeiro Deus e mata os profetas de Baal e Azera, trazendo a atenção de Jezabel para ele, a perseguição de Jezabel, quando ele então foge para o deserto, busca a morte, se esconde no Sinai, mas Deus estabelece aí a sua força e ele volta para dar continuidade ao seu ministério. Então todas as questões ministeriais de Elias, que vamos estudar em outra ocasião, o Val de Jaboque, onde ele passa o tempo, né? Depois a viúva de Sarepta, depois o ministério de Eliseu, que dá continuidade ao ministério dele, a questão daquela viúva do filho do profeta, que havia sustentado muitos profetas que estavam sendo perseguidos no tempo de Acabe. Então, o ministério profético mostra uma característica específica do ministério profético. O ministério sacerdotal está no templo, mesmo relegado, e principalmente o templo não está em Israel, o templo está em Jerusalém. Agora, dentro do povo israelita, havia alguns levitas, havia alguns representantes do sacerdócio que estavam lá, mas que não tinham nenhuma relevância, pelo menos para a monarquia, eram completamente desprezados. Então quem tem que se levantar para representar Deus aqui no meio desse povo é o ministério profético. Então o ministério profético é aquele que denuncia as atitudes pagãs de Acabe e de Jezabel. É que denuncia toda a agressão contra a lei de Deus, que denuncia toda a mentira do baalismo e do culto a Azerá presentes ali naquela terra. E que anuncia ao povo que tome uma decisão, porque se participarem disso, também participarão da condenação que Deus irá infligir sobre eles. Então, vê-se aí característica do ministério profético. O profeta em Israel não é simplesmente um adivinho.
Um profeta em Israel não está limitado a ser simplesmente um adivinho. Um profeta em Israel está aí para apontar ao povo, mostrar ao povo onde está o erro, onde está o descumprimento da lei, onde está a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é o desígnio de Deus, mostrar, apontar ao povo onde estão as suas falhas, mostrar como obedecer a Deus, como estar fiel à sua lei. Então Elias e Eliseu cumpriram seu ministério de uma forma maravilhosa. Acabe tem uma morte trágica, numa batalha, ele tenta se disfarçar com a roupa de um soldado, mas de tal forma o juízo deveria cair sobre ele, que alguém, ao entesar o seu arco e disparar uma flecha aleatoriamente, a flecha acerta exatamente numa abertura da armadura que Acabe estava usando e ele morre de um ferimento grave de batalha, tá certo? Então Acabe, filho de Omri, tem esse ministério, tem essa administração deplorável. O paganismo é implantado dentro de Israel de uma forma institucionalizada agora, e os reis que vão dar continuidade a isso, alguns vão atentar para uma reforma, outros vão dar continuidade, vão dar conforme os caminhos de seu pai, e temos depois, vamos analisar depois, na continuidade da dinastia ainda, na continuidade dinástica de Omri, Acabe e depois Acasias, tá certo? Acasias vai ter um breve período de reinado, de 848 a 846, e vemos que nessa época, Omri já falecido, Acabe também falecido, Jezabel continua a influenciar Israel até depois a morte de Acasias. Acasias pouco se tem a falar acerca da monarquia, do tempo dele. Ele faz uma aliança com o rei de Judá e empreendem uma tentativa de comércio marítimo, construir navios para buscar ouro e Ofir, mas isso fracassa, os navios afundam. Josafá, se não me engano, de Judá, os navios afundam. Então tem muita coisa a falar de Acasias, a não ser desse empreendimento frustrado, tá certo? Mas depois damos continuidade falando acerca de Acasias e falando acerca dos reis que vão se suceder até o momento em que Israel for deportado pela Assíria, quando então não se estabelecerá mais como um poder. Depois, finalizando sobre Israel, vamos falar acerca de Judá e dos seus reis, da linha dinástica que dá continuidade ininterrupta, ok? Pai do Senhor, muito obrigado.